Olá, bem-vindos de volta ao ensino médio, é o curso técnico em administração de empresa. A nossa matéria é trabalho de conclusão de curso, TCC. A gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre os elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais é aquilo que ocorre antes do texto, antes da apresentação, do desenvolvimento, do estudo. Os elementos que vão apresentar o trabalho que está sendo entregue pelo autor. Então existem itens obrigatórios e existem itens opcionais nos elementos pré-textuais. Nós vamos ver aqui os itens obrigatórios. Quais são os itens obrigatórios? Primeiro é a capa, é obrigatório, tem que ter a capa nos elementos pré-textuais. O que mais? Folha de rosto, a gente vai ver detalhadamente cada um desses itens, ok? Então, primeiro é a capa. Após a capa vem a folha de rosto. O que mais? Que a gente já estudou, a gente só vai visualizar na aula de hoje. Folha de aprovação. Então, a sequência: capa, folha de rosto, folha de aprovação. Resumo e sumário. Então, esses são os itens obrigatórios, os elementos pré-textuais que ocorrem antes do texto, antes do desenvolvimento do estudo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou só tirar aqui, vou mostrar para vocês aqui um exemplo desses elementos, como é que é feito. Então vamos lá. Como é que é feito esse primeiro item aqui? É a capa. A capa vem o nome da instituição, nesse caso aqui é o Colégio Barcelos, então Colégio Barcelos de Santa Cruz. É a instituição no qual vai ser entregue o estudo. Depois, na capa, nós temos o nome do autor. Aí eu botei o meu nome, André Luiz Menezes. O que significa isso? André Luiz Menezes foi quem elaborou o estudo. Pode ser mais de uma pessoa? Pode, vai depender da instituição, como é que ela está pedindo o trabalho. Então, nome da instituição, nome do autor. Depois, o tema do trabalho e subtema, subtítulo, título e subtítulo. Aí eu botei como elaborar o TCC como tema e o subtítulo, elementos pré-textuais, é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Local que está sendo escrito o trabalho, no caso a cidade do Rio de Janeiro, do ano de 2020. Depois da capa vem a folha de rosto. O que acontece na folha de rosto? Como é que se compõe uma folha de rosto? Começa com o nome do autor do trabalho. Quem é o autor do trabalho? André Luiz Menezes. Depois do nome do autor vem o tema, o título ou o subtítulo. O subtítulo não é obrigatório, tá? Então eu botei lá como título, como elaborar o TCC, e subtítulo, elementos pré-textuais. Só que na folha de rosto acontece essa apresentaçãozinha aqui, ó. Para que é esse trabalho, tá? Tem que haver uma pequena descrição por que foi feito esse trabalho. Aí no meu tá lá, ó. Trabalho entregue como pré-requisito para aprovação no curso técnico em administração de empresas pelo Colégio Barcelos de Santa Cruz, com o orientador, o professor, aí vem a titulação do professor, tá? Aí esse cara aqui, doutor. Aí eu botei aqui, André Luiz Menezes Lima Filho. Então eu estou recebendo a orientação de um professor com doutorado. O nome desse professor é André Luiz Menezes Lima Filho. A cidade que vai ser entregue o trabalho e o ano de entrega, 2020, Rio de Janeiro 2020. Depois da capa, folha de rosto, vem a folha de aprovação. Quais são os itens da folha de aprovação? Vamos lá de novo. Nome do autor, título e subtítulo, a apresentaçãozinha lá, ó, trabalho, entrego como pré-requisito, mais data de aprovação,
Uma banca examinadora, caso quem vai ler o seu trabalho e corrigir o trabalho, tá? O professor orientador, sempre com esse espaço para assinatura. Então, o professor orientador, ele vai assinar aqui, ele vai colocar, nesse caso, se eu fui aprovado ou se eu não fui aprovado com este trabalho. Vai botar aqui a minha nota, tá ok? E se tiver outras pessoas que vão ler e vão examinar meu trabalho, vai ter o nome dessas pessoas aqui. Essa é a folha de aprovação. Então, ó, capa, folha de rosto, folha de aprovação. E depois, resumo do trabalho, tá? Você vai colocar aqui o resumo do que está escrito lá no seu trabalho. Em língua vernácula, que é a língua do país onde está sendo entregue o trabalho. No nosso caso, é no Brasil, a gente fala português. Se fosse entregue na Argentina, a língua vernácula seria o espanhol. E uma língua estrangeira, tá? Sugestões que são aceitas nas instituições: inglês, francês e espanhol. E aí você vai escrever o resumo na língua que você está fazendo de forma estrangeira. No inglês que está aqui, a gente botou abstract. Foi escolhido a língua inglesa. Então, a língua do país de onde está sendo entregue o trabalho é uma língua estrangeira. É o mesmo resumo, só que em língua estrangeira. E para terminar, os elementos pré-textuais obrigatórios, vem o sumário, que é uma lista de acordo com o que foi escrito, em que página que encontra-se cada coisa. Aí, por exemplo, página 6 tem a introdução. Já na página 10 está o capítulo 1. Então, esses são exemplos que eu dei dos elementos pré-textuais, os itens obrigatórios. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em língua vernácula e em língua estrangeira e a questão aqui do sumário. Então, forte abraço e até a próxima.